Não diga com convicção, diga: essa é a minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Minha mente está alerta. Meu coração é receptivo. Hoje eu vou aprender. Hoje eu vou receber da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, e as minhas finanças, e as minhas finanças, e as minhas finanças, nunca mais, nunca mais, nunca mais vai ser a mesma. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Aleluias. Senta dando glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Amém. Jesus, se puder ficar. Bem. Que Deus é bom. Diga: Deus é bom. Diga: Ele é bom demais. Diga: o diabo não presta. Diga: ele é um fedorento. Amém. Sabe, irmãos, Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Nós estávamos na reunião de pastores lá em Campina Grande durante esses dias, e foi uma grande bênção. Foram dias de imersão, onde nós recebemos mais do Senhor, onde nós fomos cada dia mais sintonizados, e nós, irmãos, ficamos muito felizes, porque nós percebemos, irmãos, que nós estamos alinhados com a visão do reino de Deus. Amém. Por isso nós estamos crescendo mais e mais. Ei, irmãos, você acha que Deus não pode trazer ar-condicionados para cá? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Se preparem, irmãos, para intervenções divinas. Aleluias, aleluias, aleluias. Se preparem, irmãos, a partir de hoje nós já temos que trazer mais cadeiras. Diga: mais cadeiras. Diga: mais cadeiras. Amém. Já tem gente de pé lá atrás, irmãos. Nós precisamos de mais cadeiras. Amém. Então, seja generoso nas suas ofertas, nos seus dízimos. Seja generoso com essa visão, porque nós estamos, irmãos, promovendo o reino de Deus aqui em Surubim, nessa região. Amém. Então nós vamos fazer aí uma arrecadação para comprar mais cadeiras, e eu creio que você também vai fazer parte disso. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dobrar essa quantidade de cadeiras. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Então, por que, pastor? Você sabe disso? Porque quando Deus libera uma palavra que Ele liberou, irmãos, para liberar hoje à noite, é porque vem coisa grande aí. Irmãos, está prestes a acontecer na tua vida. Escuta isso. Está prestes a acontecer na tua vida uma grande transferência de riquezas para você. Não, vou falar só para quem crê. Uma grande transferência de riqueza para você. Não me diga que Ele não pode. Não vem dizer para mim que Ele não pode, irmãos. Ele pode. Diga: Ele pode. Sabe, irmãos, tem gente que fica preocupado pensando assim: será que Deus pode? Deus pode. E às vezes você tem essa convicção, mas talvez você está perguntando nessa noite: será que Ele quer? Diga assim: Deus quer. Diga: Deus quer. Diga: Deus quer. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, irmãos. Diga: fé para receber. Diga: fé para receber. Diga: fé para receber. Deus vai ativar a tua fé para receber, irmãos. Para quê, pastor? Generosidade para multiplicar. Diga: generosidade para multiplicar. Diga: quando eu tenho fé para receber e eu tenho generosidade, eu multiplico. Diga: eu multiplico. Diga: eu multiplico. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Quando eu tenho fé para receber, irmãos, eu tenho generosidade, eu multiplico aquilo que eu tenho. Então eu tenho fé para receber, e aí eu tenho generosidade, eu não saio do ciclo da prosperidade. Sabe, Deus está procurando bons recebedores aqui em Surubim. Tem 3 améns. Deus está procurando bons recebedores aqui em Surubim. Deus está procurando, irmãos. Os olhos do Senhor estão procurando bons recebedores. Uma pessoa que sabe receber. Quem sabe receber aqui? Amém? Glória a Deus. Aprenda a receber, irmãos. Às vezes a gente encontra com pessoas que são tão orgulhosas, tão orgulhosas, tão orgulhosas, que são tão desconfiadas, que não querem nem receber. E por isso que tem uma vida miserável. Mas quando você, irmãos, crê para receber, você sabe que foi a tua fé que buscou. Amém? Diga assim: pela fé. Diga: pela fé.
Aleluias. Nós vemos, irmãos, algumas histórias na Bíblia, e nós entendemos essa transferência de riqueza, porque isso já aconteceu na Bíblia. Não é algo que vai ser inédito, que nunca aconteceu, não. Pode ser que nunca aconteceu na sua vida ainda, mas vai acontecer. Mas já aconteceu, irmãos, algumas vezes na Bíblia, essa transferência de riqueza. Então se prepare para isso. Se prepare para a grande transferência de riqueza na tua vida. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se vai chegar um telefonema para você. Eu não sei se vai chegar um e-mail para você. Eu não sei se vai chegar uma mensagem para você. Eu não sei se vão lembrar de você. Eu não sei como é que vai ser, irmãos. Mas não me diga que ele não pode. Eu sei que vai acontecer. Uma grande transferência, irmão. Você vai ver, você vai testemunhar. Pessoas vão testemunhar e falar assim: pastor, chegou aquilo que era grande na minha vida, aquilo que eu estava esperando, uma grandeza, uma abundância na minha vida, chegou. Diga chegou. Diga chegou. Sabe quando isso aconteceu? Nós lembramos, irmãos. Alguém aqui já ouviu falar as 10 pragas? Quando vocês já ouviram falar das 10 pragas? Grande maioria das pessoas, tem até uma novela disso, né? As pragas do Egito. Sabe, irmãos, por que aconteceu as pragas, irmãos? Porque Deus falou, irmãos. Deus levantou um homem chamado Moisés e falou assim: vai lá libertar o meu povo. Diga para Faraó: o eu sou te enviou para libertar uma nação inteira. E Moisés, obediente, chegou para Faraó e falou assim: ó, o eu sou me enviou. Libera o meu povo aí para me adorar. E Faraó olhou assim e falou assim: conversa, rapaz, vou liberar nada. E Faraó começou a oprimir o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Sabe, talvez está sendo oprimido por esse sistema falido. Talvez você está sendo oprimido pela sua família. Talvez está sendo oprimido pelas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você: se prepare, se prepare, se prepare, porque tem uma palavra para você que vai libertar você. Sabe, Moisés veio e Faraó, quanto mais... Você já viu aquele negócio que parece que quando está chegando perto da bênção a pressão aumenta? Não é assim? Se a pressão está aumentando na tua vida, se prepare, porque a bênção está chegando. Pastor, mas a pressão é muito grande. Se prepare, porque a bênção é muito maior. E a pressão em cima do povo começou a aumentar. Faraó falou assim: dobra a pressão em cima deles. Dobra a quantidade de tijolos que eles têm que queimar. Dobra aí. E começou a opressão em cima do povo. E nisso começaram as pragas a acontecer. No Egito, as coisas começaram a acontecer. E Faraó já ficou alarmado. Mas quando chegou na 10ª praga, irmãos, era a praga da morte do primogênito. Isso está lá em Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 5, 6 e 7. Deus está falando um pouquinho antes disso. Deus está falando que o povo de Deus precisava sacrificar. Diga sacrificar. Diga sacrificar. Diga sacrificar. O povo de Deus precisava sacrificar um cordeiro. Precisava sacrificar, precisava de um sacrifício. Por quê? Porque haveria vir morte sobre o Egito. Viria, o anjo da morte ia passar naquele lugar. E aquele sistema falido ia sofrer um dano. Mas o povo de Deus não poderia sofrer esse dano. Então Deus falou assim: olha, pega um cordeiro. E aí, Êxodo 12, capítulo de número 12, verso de número 5, 6 e 7, ele dá especificação de como deveria ser esse cordeiro. Ele falou: deve ser um macho, ele não pode ter mancha nenhuma, ele precisa ser da cerca de 1 ano. Você vai pegar esse cordeiro e no 14º dia do mês, vocês vão se juntar ao final da tarde e vocês vão sacrificar esse cordeiro. E com o sangue do cordeiro, vocês vão passar nos umbrais, vocês vão passar no batente da porta, o sangue daquele cordeiro. E quando o anjo da morte for passar, que ele vê que naquela porta tem o sangue do cordeiro, o sangue nos umbrais, o anjo da morte passa por cima. Por isso que vem a Páscoa, Pessach, passagem, ou seja, passou por cima. O mal passou por cima. Quando eu vejo isso, irmãos, eu vejo o cumprimento de salmo na minha e na tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E o anjo da morte passou. E todos os primogênitos daquele sistema falido partiram. Mas o povo de Deus, ele foi preservado. Pastor, mas o que isso tem a ver com transferência de riqueza, pastor? Segura aí, porque antes da transferência de riqueza precisa de um sacrifício. E nós vemos, irmãos, ainda em João, capítulo de número 1, verso de número 29. João Batista, ele olha, quando Jesus vai chegando perto dele, e ele diz:
Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, Ele não somente vai cobrir o pecado, Ele vai tirar o pecado. Ele não veio cobrir o teu pecado, Ele não veio cobrir o teu erro. Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele veio retirar o seu pecado, tomar o seu pecado, levar o seu pecado. Está escrito isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 7, diz que, 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem ferimento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto e imolado. Diga assim: Jesus, o nosso Cordeiro, diga, foi morto por mim e por você. Ou seja, o sacrifício está resolvido. Talvez aquele sacrifício que você está fazendo, rapaz, é um sacrifício, eu tenho que fazer um sacrifício. Deixa eu falar uma coisa para você. O sacrifício já está resolvido. Ele se sacrificou por mim e por você. Jesus se sacrificou por mim e por você. Para quê? Porque agora, irmãos, toda vez que o anjo da morte ele vai passando, ele olha para mim e para você, e ele começa a enxergar o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida, o sangue de Jesus derramado sobre a tua casa. Sabe, irmãos, o sangue de Jesus lá no Antigo Testamento, em Êxodo, não protegeu somente a pessoa que fez o sacrifício, mas ele protegeu toda a casa. Deixa eu falar uma coisa para você: a tua casa muitas vezes está sendo protegida porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Ei, você é o umbral de Deus, você é o batente de Deus, que está cheio do sangue de Jesus lá na tua casa. Está escrito isso, irmãos. Mas para que isso, pastor? Para que sacrifício? Porque você precisava de uma libertação. Diga liberdade, diga ser livre. Sabe, irmãos, o povo precisava de uma libertação, porque lá em Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 41, o povo ficou escravizado 430 anos. Sabe, talvez você está um tempinho sendo escravizado por esse sistema, talvez você está um tempinho sofrendo, talvez alguns anos, talvez algumas semanas, talvez alguns meses você já vem sofrendo com alguma coisa. Mas deixa eu falar uma coisa para você: nessa noite chegou libertação para você. Nessa noite chegou a libertação através de Cristo, através do sangue de Jesus para a tua vida. Libertação chegou para você. Sabe, irmãos, está na Bíblia isso. João, capítulo de número 8, verso de número 36. Vai lá, lê lá, João 8,36. Olha o que está falando: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Sereis o quê? Sereis o quê? Ei, se Jesus te libertou, você verdadeiramente está livre. Livre para quê, pastor? Para que a transferência de riqueza venha sobre você, para que a abundância venha sobre você, para que a bênção venha sobre você. Sabe, irmãos, precisou desse sacrifício para Ele te libertar, precisou dessa libertação para que você pudesse caminhar para a próxima fase. Lá em Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 35 e 36, vamos ler lá. Êxodo, capítulo de número 12, 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Moisés deu uma palavra para eles e falou assim: olha, você vai lá no Egito, vocês vão lá no Egito, antes de sair desse sistema, você vai lá e você vai pedir as coisas, vai pedir ouro, vai pedir prata. E ele começa a explicar aqui, ó: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor, diga o Senhor, diga o Senhor, diga o Senhor, fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. E te falar uma coisa para você: nesses últimos dias, Deus vai fazer com que você encontre favor aos olhos das pessoas. Você vai falar assim: olha, eu quero isso. A pessoa vai falar assim: ó, eu não sei porquê, mas eu vou fazer para você. Olha, eu queria isso, olha, eu não sei porquê, mas eu vou dar para você. Eu queria isso, eu não sei porquê, mas eu vou favorecer você. O nome disso: graça e favor sobre a tua vida. Graça e favor sobre a tua vida. Graça e favor sobre a tua vida. Eu não sei porquê, mas tem gente que vai querer comprar com você. Tem gente que vai querer ir na tua empresa. Tem gente que vai querer negociar com você. Ei, tem gente que vai lembrar de você. Tem gente que vai ligar para você. Tem gente que vai abrir a porta para você.
é isso? É a transferência de riqueza em operação. Em operação. Em operação. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse graça, favor da parte dos egípcios, de maneira que lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Eles tomaram posse, ouro, prata, roupa, daquilo que eles precisavam, aquilo que eles pediam. E é muito importante você entender aquilo que eles pediam, aquilo que eles falavam, é muito importante você entender isso. Mas sabe, pastor, no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo de número 1, verso de número 3, está escrito assim, leia lá com atenção: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ou que nos tem abençoado, com toda, diga toda, diga toda, diga toda, sorte de bênçãos. Sabe, não tem algo que você precise que Deus já não preparou para você. O que está faltando muitas vezes é você ser um bom recebedor, porque aquilo que você precisa Deus já preparou para você. Aquilo que você precisa está esperando você, está esperando você esticar a mão, está esperando você tomar posse. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões o quê? Celestiais, em Cristo. Diga em Cristo, diga em Cristo, diga em Cristo. Em Cristo, irmãos, quer dizer na unção, nas regiões celestiais, pela unção, você toma posse das bênçãos que já está preparado para mim e para você. Essa transferência de riqueza já está preparada, irmão, para mim e para você. Está preparado para mim e para você. Está preparado para mim e para você. Onde está escrito isso, pastor? 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Olhe para quem está do teu lado, diga assim: Jesus se fez pobre para me tornar rico, e para tornar você rico também. Está escrito, irmãos, é só você ler, 2 Coríntios 8, 9, escrito, ó: conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Então ele se fez pobre, irmãos, não torna o sacrifício de Jesus em vão. Como assim? Querendo viver uma vida medíocre, abaixo da média, uma vida daquela que Ele não tem para você. Sabe, tem gente, irmãos, que não está sintonizado naquilo que Deus tem para ele. Fica aluado aí, fica Deus querendo abençoar, e a pessoa Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você pensa que você é quebrado, você ainda não entendeu quem Jesus é na tua vida. Ei, você não está quebrado. Duas pessoas, você não está quebrado. Eu vou provar isso para você. Por que, pastor? Eu não estou quebrado. Sabe, quando você compra alguma coisa, e você comprou, você pagou, e você adquire aquela coisa, amém? Quando você chega lá na sua casa, está quebrado, você faz o quê? Você faz o quê? Faz o quê, irmão? Faz o quê? Devolve, é assim ou não é? Vamos ler aqui o que está escrito. Leia 1 Coríntios capítulo de número 6, verso de número 20. Porque fostes o quê? Você foi o quê? Diga assim: eu fui comprado. Diga: por preço. Fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Por que eu vou glorificar a Deus? Por que eu vou dar graças a Deus? Por que eu vou glorificar a Deus? Porque eu fui comprado. Diga assim: eu fui comprado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus comprou a minha vida e a tua vida. E deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que a gente chegou quebrado em Deus, por mais que a gente estava quebrado, quando nós estamos em Cristo, irmãos, se nós continuássemos quebrados, Deus nos devolvia. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus não devolveu você. Deus não devolveu você. Deus não devolveu você. Porque quando você está em Cristo, irmãos, tudo aquilo que estava quebrado agora é restaurado. Tudo aquilo que não podia agora pode. Tudo aquilo que não tinha agora tem. Tudo aquilo que não era agora é. Porque Ele comprou você. Ele comprou a sua vida. Agora você é dele. Diga: eu sou dele. Diga aí: ele é meu. Diga: eu sou de Jesus. Você precisa aprender a sintonizar, irmãos. Sintoniza a tua vida na palavra de Deus. Sabe, nós estamos vivendo, irmãos, uma temporada que pessoas, às vezes, elas estão desintonizadas. É como um rádio, irmãos. Eu não sei se você entende, mas você só vai conseguir escutar aquela música naquela frequência, naquela sintonia.
Você não vai escutar, irmãos, em outra frequência, em outra sintonia. Você precisa sintonizar a tua vida, irmãos, no plano de Deus para você. Ei, Deus tem um plano de Deus para você. Sintoniza a tua vida no plano que Deus tem para você. O problema é que algumas pessoas, elas querem sintonizar no plano que ela tem e quer que Deus abençoe o plano dela. Deixa eu falar uma coisa para você. É mais fácil você sintonizar a tua vida nos planos que Deus tem para você, porque já são abençoados. Como assim, pastor? Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11, abra lá a sua Bíblia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ei, você não é um acaso aqui em Surubim. Você não é um acaso na tua família. Deus tem planos para você. Sou eu é que sei os planos que eu tenho para você. Planos de fazê-los o quê? Fazê-los o quê? Fazê-los o quê, irmão? Olha para quem está do teu lado, diga assim: prosperar, e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ei, se você está vivendo sem esperança, é porque você está fora dos planos de Deus, está querendo que Deus abençoe os seus planos. Vai para o plano de Deus que já é abençoado. Deus tem planos para você, são planos de fazer você prosperar, são planos que não vão causar dano para você, são planos que vai fazer você crescer, são planos que vai te dar esperança. Entra nos planos de Deus para a tua vida. Para de ficar lutando contra Deus. Sintoniza a tua vida nos planos de Deus. Sabe, tem gente que fica sintonizado na pobreza, na miséria, na doença. Só fica falando nisso. Só fica olhando para isso. Só fica olhando para o que não tem. Só olha para a falta. Ei, começa a agradecer aquilo que você já tem. Sintoniza a tua vida na gratidão. Começa a agradecer naquilo que você já tem, irmãos. Para de sintonizar os teus olhos naquilo que você não tem, naquilo que você não é, naquilo que você não pode. Fala assim: eu não tenho isso. Mas é porque isso, é porque aquilo. Não. Tira os olhos daí, sintoniza nos planos que Deus tem para você. Ele tem planos para você. Ele tem planos para você. Ele tem planos para você. Agora, esses planos, irmãos, você precisa entender que você precisa sintonizar esses. Como você sintoniza esses planos? Diga: pela palavra. Como eu sei os planos que Deus tem para a minha vida? Diga: pela palavra. Diga: pela palavra. Diga: pela palavra. Josué, capítulo de número 1, verso de número 8, diz assim: não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite, e tenha cuidado para fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem sucedido. Diga: bem sucedido. Diga: bem sucedido. Diga: se eu focar a minha vida na palavra, se eu falar a palavra, se eu viver a palavra, se eu praticar a palavra, eu vou ser bem sucedido. Eu vou ser bem sucedido. Eu vou ser bem sucedido. Coloca, irmãos, a sua vida na palavra. Sintoniza a tua vida na palavra. Medita nela de dia e de noite, irmãos. Começa a ler a Bíblia, começa a ver. Tem cuidado de fazer o que está escrito na Bíblia. A Bíblia manda você ir para a direita, você vai para a direita. A Bíblia diz para você andar reto, você anda reto. A Bíblia diz para você pular, você pula. A Bíblia diz para você rodar, você roda. A Bíblia fala e você faz. E quando você faz isso, irmãos, você vai fazer o seu caminho bem sucedido e vai começar a prosperar. Diga: prosperar. Diga: cada dia mais. Sabe, irmãos, mas ele fala assim: não cesses de falar do livro dessa lei. Diga: é pela fé. Diga: é pela fé. Diga: é pela fé. Você precisa aprender a sintonizar a tua vida na fé. Sintoniza a tua vida na fé. Sintoniza o teu ministério na fé. Sintoniza a tua casa na fé. Sintoniza as tuas finanças na fé. Começa a sintonizar, irmãos. Para de olhar, porque você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você crê. Amém? Diga assim: eu não ando pelo que vejo. Diga assim: eu ando pelo que creio. Diga assim: eu creio. Diga: é pela fé. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, diz assim: ora, a fé é a certeza. Diga assim: fé é a certeza. Diga: a certeza. Diga: a certeza. A convicção de fatos que não se vê. Diga assim: eu tenho convicção. Eu não ando pelo que vejo. Eu não ando pelo que vejo. Eu não ando pelo que vejo. Você precisa, irmãos, andar pela fé. O que é fé? Ora, a fé é a certeza. Diga assim: eu tenho certeza que eu sou próspero. Eu tenho certeza que eu sou abundante. Eu tenho certeza que eu sou abençoado. Diga assim: eu tenho certeza. Fé é a certeza, irmãos. Você não pode ter dúvida disso, de que Deus é bom. Bom demais para não crer. Ei, você não adianta, irmãos. Você precisa crer, ter certeza nisso, que Ele pode curar, que Ele pode transformar. Ei, de repente Deus pode fazer. De repente Deus pode fazer. De repente Deus pode fazer.
Diga assim, é pela fé. Diga, pela fé. Sabe, irmão, 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 13, fala do espírito da fé. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que ela tem o espírito da fé, só de conversar com ela 2 minutos. Eu conversando com ela, eu entendo se ela tem o espírito da fé ou não. Porque as pessoas que andam no espírito da fé, ela crê e ela fala, ela crê e ela fala, ela crê e ela fala. Embora eu e você não estamos vendo, nada está acontecendo na vida da pessoa, mas ela crê e ela fala, ela crê e ela fala. E aí diz, lá em 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso o quê? Eu crio, por isso é o quê? Eu crio, por isso é o quê? Nós cremos, por isso nós falamos. O mesmo espírito da fé, irmãos. Diga, quem crê fala. Se você não está falando aquilo que você crê, irmão, você não está crendo. Olhe para quem está do teu lado, diga assim, quem crê fala. Diga assim, e fala o que crê, não o que vê. Fala o que crê, não o que você está vendo, irmãos. Deus, quando foi criar o mundo, Ele viu, o mundo estava sem forma e vazio, mas Deus não falou, o mundo está sem forma e vazio. Deus disse o quê? Haja luz, e houve o quê? Deus disse e aconteceu. Mas Deus viu, irmãos, que estava sem forma e vazio. Ei, talvez você está vendo na tua vida que está sem forma e vazio, mas não fala aquilo que você está vendo, fala aquilo que você está crendo. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Diga assim, eu criei, por isso eu falei. Por que é importante isso, irmãos? Está no DNA do verbo da vida. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Assim será com ele. Mas aquele que crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo, verso de número 24, que tudo aquilo, diga tudo, diga tudo, diga tudo, tudo aquilo que pedires em oração, crede que, e será assim convosco. Agora, crede que recebeste, irmãos, não é crer que vou receber, é crede que eu já recebi, crede que recebeste, quer dizer que já aconteceu, diga já aconteceu. Lembra de Efésios 1:3, as bênçãos já estão reservadas para mim e para você, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. Aí ele fala, crede que recebeste. Essa palavra recebeste, no original grego, ela quer dizer lambano. Diga lambano, diga lambano, diga lambano. Diga assim, olha para quem está do teu lado e diga assim, estou falando grego. E o que quer dizer esse lambano, pastor? Eu vou dar um exemplo para você. Vem para cá, irmão Cristóvão. Pega, tem uma Bíblia aí. Aqui, ó, com a Adriana aqui, ó, pega aqui. Vem para cá, pode subir aqui. Tá com a vida santa? Amém. Cristóvão, Deus, tem até os cabelinhos brancos, ó. Ele tem uma bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí eu falo que eu tenho certeza que eu tenho aquilo, eu tenho certeza que eu tenho aquilo, eu tenho certeza, eu estou crendo e estou falando, eu estou crendo e estou falando. Quando eu estou fazendo isso, o que está acontecendo? Eu, pela fé, eu vou agora tomar posse daquilo que é meu. Mas essa palavra lambano, irmãos, não quer dizer tomar posse, é o que muita gente faz. Fala assim, Senhor, me dá. Dá, Senhor. Que fica com a mão assim. Senhor, me dá. Senhor, me dá. E você percebeu que até agora nada aconteceu. Você está percebendo na tua vida que você está pedindo e nada está acontecendo. O problema, irmãos, não é que Deus não tem. O problema não é que não tem para você, que não está preparado para você, que não é o tempo, que não é a hora. Porque tem gente, irmãos, que por conta que não sabe tomar posse daquilo que é dele, culpa Deus, fala assim, que Deus não quer dar, diz que não é a hora, que não é o tempo. Ele começa a achar justificativas para a falta de receber dele. E Deus está procurando bons recebedores. Diga lambano. O que é lambano? Essa palavra lambano, irmãos, ela não quer dizer que você esperar passivamente. Essa palavra lambano quer dizer que você pega e você toma posse. Vou mostrar de novo para você. Você está ali,
eu creio, em nome de Jesus, que é meu. Em nome de Jesus eu creio que é meu. Quando você está fazendo isso, irmãos, e você está tendo uma ação correspondente no seu dia a dia, uma ação correspondente na sua vida, eu vou levantar, em nome de Jesus, dessa cadeira, eu vou levantar dessa cama, eu vou bater na porta daquela empresa, e eu creio que essa porta vai ser aberta. O que é que você está fazendo? Lambando, você está tomando posse daquilo que é teu. Quando você olha assim, o teu armário está vazio, você fala assim, em nome de Jesus, eu chamo a existência alimento para o meu armário, eu chamo a existência alimento para a minha casa. O que é que você está fazendo? Você está tomando posse daquilo que é seu. Quando você está doente, tem um sintoma de enfermidade no teu corpo, e você fala assim, eu sou sarado, eu sou curado em nome de Jesus, eu vou me levantar. Você está tomando posse da cura que Deus já reservou para você. Aleluia! Lambano, toma posse, estica a sua mão e pega. Diga assim, pega, diga, pega aquilo que é seu. Amém. Obrigado, irmão. Sabe, meus, Deus já deu. Jesus já fez o sacrifício. Já está preparado a bênção para mim e para você. O que precisa? Crede que recebeste. 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 Creia que você recebeu. Creia que você já recebeu. Toma posse nessa noite. Creia que já recebeu. Creia. Receba. Creia que recebeu. Para de ficar. Será que Deus vai ficar bravo? Não, Ele falou, irmãos. Essa palavra lambano é pegar e tomar posse. Pesquisa lá, para você não falar assim, será que Deus vai ficar bravo porque eu peguei? Não, Ele está esperando você pegar. Ele está procurando bons recebedores. Diga assim, Ele me encontrou. Diga, está falando comigo. Vem para cá. Oh, aleluias. Olha para quem está do teu lado, diga assim, crede que já recebeu. Diga assim, você já recebeu. 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 Diga, você já recebeu. Você já recebeu. Você já recebeu. Você já recebeu. Recebeu. Uau! Segura. Vamos fechar com isso. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que tem uma ação correspondente quando a gente recebe alguma coisa. Nós precisamos sintonizar a nossa vida nisso. Salmos capítulo de número 35, verso de número 27. Abra lá a mídia. Salmo 35, 27. Como é que eu sintonizo a minha vida nessa vida de prosperidade? Como é que eu faço isso, pastor? Salmo capítulo de número 35, verso de número 27. Cante e se alegre. Cante e se alegre. Cante e se alegre. Irmãos, mas não tem nada, pastor. Aí você sintoniza aonde? Na prosperidade. Como? Canta e se alegra. Canta e se alegra. Está escrito, irmãos, cante e se alegre aqueles que têm prazer na minha justiça. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Mas ele fala, diga sempre. Digam sempre. O que, pastor? Glorificado seja o Senhor, que tem prazer. Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer que você prospere. Deus tem prazer que você cresça. Faz o quê? Canta e se alegra, meu filho. Quando você recebe alguma coisa, como que você reagiria? Hoje, ficou de pé. Vamos ficar de pé. Como que você reagiria hoje? Se aquilo que você pediu tivesse na sua mão, como que você reagiria? Como que você reagiria? Como? Ei, lambano, toma posse. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Recebe. Uau!
assim: ei, a Bíblia diz, canta e se alegra. Canta e se alegra. Você precisa dar uma resposta nessa noite. Talvez você nunca deu uma risada nessa noite. Ei, a tua risada vai destravar o que? A prosperidade que Deus tem para você. Ha, ha, ha. Talvez você nunca deu uma dançadinha. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez nessa noite é a hora de você pular. Talvez nessa noite é a hora de você correr. Mas você precisa se mover pela fé. É pela fé. É pela fé. Crede que recebeste. Pega as suas mãos. Vamos cantar essa canção. Vamos cantar essa canção. Vamos, vamos, vamos. Glória a Deus.